Olá, galerinha do quarto ano. Hoje, na nossa aula de matemática, nós vamos ver medida de comprimento, certo? Medida de comprimento. Essa medida de comprimento, gente, ela é utilizada para medir distância, altura, dimensões, largura, entendeu? Comprimento, como por exemplo, o comprimento de uma sala de aula, o comprimento de um tecido. Nós utilizamos as medidas de comprimento para isso, certo? A unidade padrão, a unidade fundamental da medida de comprimento é o metro, que é representado por M, certo? Essa é a unidade de medida padrão. Nós utilizamos alguns instrumentos para para tirar as medidas, alguns instrumentos utilizados na medida de comprimento. Quais são eles? Fita métrica, deixa eu passar para cá. Fita métrica, régua, metro articulado, trena, escala. Esses são alguns dos objetos que nós utilizamos para medir, nós utilizamos nas medidas de comprimento. A tabela da medida de comprimento são quilômetro, que é representado por km. Quando a gente viaja, a gente vê aquelas placas de quilômetro, né? Faltam tantos quilômetros para chegar em Jericoacoara. Hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Gente, há algumas diferenças aí, ó. O decâmetro, gente, ele é 10 vezes maior que o metro. O hectômetro, ele é 100 vezes maior que o metro. E o quilômetro, ele é 1000 vezes maior que o metro. Então, a gente pode entender o seguinte: 1 quilômetro tem quantos metros? Tem 1000 metros, certo? Quando diz assim, ó, de Fortaleza para Maracanaú são 15 quilômetros, são 15.000 metros, certo? Na tabela, essas são a tabela dos múltiplos. A tabela dos submúltiplos, que é o decímetro, centímetro e o milímetro. O decímetro é 10 vezes menor que o metro. O centímetro, 100 vezes menor que o metro. E o milímetro, 1000 vezes menor que o metro. Olha como é a tabela. O metro fica bem no meio, tá vendo? O metro bem no meio. O metro bem no meio. O quilômetro, se a gente contar, vamos supor que tenha um aqui. 1, 2, 3. Ele é 1000 vezes maior que o metro. O hectômetro, um númerozinho aqui, acrescenta 2 zeros. 100 vezes maior. O decâmetro, 10 vezes maior. Que foi aquilo que eu falei para vocês? Lembra? No caso, o decímetro. O decímetro, ele é 10 vezes menor que o metro. O centímetro, 100 vezes menor que o metro. E milímetro, 1000 vezes menor que o metro. Não esqueçam, cai na atividade de vocês aí para vocês colocarem os nomes das medidas de comprimento. Se tiver aí o M, vocês já vão saber que é o metro, certo? Se tiver km, quilômetro. E assim por diante. Certo? Quando a gente quer descobrir quantas vezes maior ele é, a gente multiplica por 10. Quando a gente quer saber quantas vezes menor ele é, a gente divide por 10. Certo, pessoal? Então, esse é o conteúdo, tá na página 96 do livro de matemática, certo? Então, pessoal, até a próxima.